Meu nome é Luiz Jerônimo, tenho 50 anos, sou administrador em marketing. Eu fui vítima do fake news, que falam. Na época, eu lembro que os comentários que chegavam da Igreja Universal, do Bispo Macedo, era que ele era ladrão. Macedo foi cercado por policiais. Foi na época que teve o evento no Maracanã, isso foi bem visível, aqueles grandes fardos, vamos dizer assim, de malotes, E aquilo ficava claro que era o quê? Ele roubando, os demais pastores roubando. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... A gente passou a detestar, eu mesmo, na minha casa mesmo, ninguém gostava. Quando falava do Bispo Macedo, era como se estivesse falando, sabe, de um corrupto, sabe, fora do comum. A minha namorada, na época, ela frequentava a igreja. E eu mesmo falava, e muitas vezes eu cheguei a falar para ela, vai lá ficar com esses pastores dessa igreja aí. Eu falava isso. Por quê? Porque eu não tinha minha mente aberta na questão que envolve a mudança, a transformação da vida espiritual. E eu via vinculado, alguns telejornais da época eram maciços, e a gente, através desses fake news, a gente assistia esses telejornais. E aquilo ali, ele tinha muita informação e aquilo ali massificava. Então a gente procurava o quê? Seguir aquilo, Não conhecia mais, porque aquele grande jornal estava falando, a gente tinha que o quê? Não, tá certo mesmo, é verdade, o Macedo tem que ser preso mesmo, quero ver agora o que eles vão fazer, porque eu odeio esse cara. E era assim a conduta da gente. Sinceridade, viu? Na época, olha, eu avançava nele. Eu dou risada assim, mas na época era uma coisa assim monstruosa que a gente não conseguia se controlar. Quando falava do bispo, era uma coisa que era incontrolável. Como eu falei, a minha esposa, quer dizer, na época namorada, ela via como que eu reagia. Bastava falar da Igreja Universal, ou bastava falar do Bispo de Macedo, sem o conhecer. Isso que era ainda, vamos dizer, o principal foco, Não conhecia, mas já fazia essa má visão devido às notícias, os fake news, Como era a minha vida, com todo esse preconceito? Poxa, eu bebia muito, eu fui usuário de droga, o meu ambiente familiar era péssimo. O meu pai, ele chegou a ser coronel do exército. Então eles tinham um regime rígido, mas era totalmente destruído. Era, sabe, a família destruída, brigas, envolvimento com os encostos. Então, assim, a minha vida era destruída. A minha namorada, na época, desculpa, ela falou para mim assim: você quer mudar a sua vida? Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter família? Vai ver o que eu faço na igreja. E eu lembro que eu tive perca de irmãos meus no mundo do crime. E eu estava ameaçado de morte. E eu vim até a igreja, eu lembro, como se fosse hoje, que a gente não esquece, numa sexta-feira, saí da minha casa com todo o meu orgulho, soberba. Falava que nunca ia entrar na Igreja Universal também. Só que naquele dia a palavra dela foi fundo no meu ser. E eu fui até a igreja. Chegando lá, tinha um pastor novinho, um menino. Isso eu tinha 29 anos na época. E ele chegou e falou para mim assim: olha, com certeza, se você for para o altar, colocar a sua vida no altar, a partir de hoje, a sua vida muda. Você crê? A partir dali, os meus olhos, aquela palavra, fez com que eu abrisse a minha mente. Tudo aquilo que eu vi lá atrás, as notícias, o que falavam do Bispo Macedo, o que falavam dos pastores, o que falavam da Igreja Universal, dos dízimos, das ofertas. Porque eu cheguei até, isso é bom lembrar, que eu cheguei na igreja, eu escondi a minha carteira. Porque eu cheguei aí um tempo
quando a minha namorada pedia para mim. Eu cheguei aí, mas eu já ia com aquele preconceito, não fechava os olhos, né? Eu lembro que em várias situações eu fiz isso, né? E assim, os meus olhos ali foram abertos, totalmente em todos os sentidos. Então, estas notícias já não fizeram mais parte da minha mente, do meu intelecto. O que eu aprendi também na questão da formação? Porque quando você faz uma faculdade, você tem o seu senso crítico, né? Então pensa, puxa vida, são pessoas que são formadas, intelectuais, mas com a visão tapada. Porque eu era assim. Então assim, me senti muito prejudicado, sim, claro. Não tem como você não falar que foi prejudicado. Porque como eu volto a dizer, hoje eu tenho minha vida transformada, mas eu poderia estar muito mais lá na frente, muito mais. Essa palavra desafio, ela é muito significante, por quê? Porque transformou a minha vida. Então, eu falo para você que está aí, que não é simpatizante da Igreja Universal, né, mas que você tem um problema, seja físico, espiritual, financeiro, eu lanço para você esse desafio, né? Assim como eu cheguei na igreja e a minha vida transformou, eu tenho certeza que há de transformar a sua. Agora, se você for obedecer, seguir o que é passado e a sua vida não mudar, nunca mais pise na Igreja Universal.